Torcida Alvinegra, estamos de volta no programa Ceará de Todos. Hoje você pode assistir no YouTube, vai passar também nos grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, e assim vai. Bom, vamos falar então do jogo do Ceará de ontem. Vamos analisar um pouco dentro de campo aí, principalmente a situação dos jogadores e o que o Ceará também daqui para frente vai enfrentar. Mas eu queria levantar já um tema a respeito do jogador Bill. Bill, que é um caso à parte, como você disse. Ontem, acabou com o Brasil de pelota. Aí, esse é o Bill que eu acredito que todo mundo quer ver. Mas eu quero lembrar que há uma semana atrás, é o Bill que todo mundo queria, entendeu? Dar um fuzilhar, como você disse. Por quê? É um jogador que, não sei se ele teve uma conversa com a diretoria, ou se a diretoria teve uma conversa com ele, exatamente, entendeu? O treinador. Porque não é normal que um jogador do nível do Bill, da experiência do Bill, entre em campo para brigar, para cuspir na cara de um companheiro de profissão, entendeu? Então, isso não é a atitude de um jogador profissional, principalmente que veste a camisa do Ceará. Então, esse Bill ali, todo mundo queria, eu mesmo dizia, rapaz, pode mandar embora o Bill, se fosse presidente. Eu mandava embora. E aí, toma o cartão, tá na beira-mar, tirando foto, e o time tá viajando, jogando fora, quer dizer, ele não queria viajar. É o Bill que realmente a gente não quer ver. E ontem é o Bill que todo mundo quer ver. Ontem realmente fez uma belíssima partida. É claro que o lance do Felipe no segundo gol, ele podia agradecer que eu acho que 80% do gol ali é do Felipe. 20% realmente é a categoria dele de colocar a bola para dentro. Primeiro gol, aí o Bill que a gente conhece. Dentro da área, oportunista, a bola sobrou para ele, meteu o pé, meteu lá dentro. Isso é o verdadeiro centroavante de área. Então, esses dois primeiros gols, que o pênalti, não vou comentar não, que isso aí é normal. Mas esses dois gols do Bill, é o Bill que todo mundo quer ver. E não aquele Bill que realmente, a semana passada, todo mundo queria ver longe do Ceará. Roberto, tua opinião sobre eu sei que você gosta dele. Eu tenho uma opinião sobre o Bill desde a primeira passagem dele pelo Ceará. O Bill joga com e sem a bola. Ele chama a marcação, ele prende, ele preocupa, ele aterroriza a zaga. Então, para mim, ele é um jogador importante. Falar do Bill extracampo, prefiro deixar isso a cargo de quem comanda o time na parte administrativa. Então, Bill, para mim, é aquele que dentro de campo é oportunista, como naquele primeiro gol, onde rapidamente ele ajeitou com uma perna e botou para dentro com a outra. É o Bill que tem a categoria de dar um salto e bater aquela bola do segundo gol de chapa. Não é todo jogador que acerta um chute daquele. Então, para mim, aquele é o Bill que me agrada. Prefiro não comentar muito do Bill extracampo. Rogério, nem precisa de perguntar se você gostou do Bill de ontem. Mas eu queria que você desse sua opinião a respeito do Bill mesmo no início desses primeiros largados do campeonato. O problema é que o Bill é um jogador bipolar. Não é aquele jogador que todo jogo você sabe que ele vai arrebentar a bola. Porque tem jogo que o Bill, como ontem, faz 3 gols, é o dono do time, mas tem jogo que ele não faz nada, some do jogo, cria confusão, leva muito cartão amarelo bestamente. Mas uma característica que eu acho muito boa do Bill é a marcação na saída de bola. Vários lances do Ceará, gols, lances perigosos, é o Bill tomando a bola do zagueiro, do meio campo, que está distraído, e o Bill vem e toma dele. É uma característica que não é todo atacante que tem. Muito atacante fica andando. Quando o time vai sair com a bola, o adversário, ele fica andando, olhando de longe. O Bill corre para tomar a bola, eu acho uma característica muito boa do Bill. Mas o Bill é um jogador bipolar. Ninguém pode saber qual Bill vai entrar em campo. A gente só sabe quando está em campo. Eu acho que o Bill, Roberto e o Rogério, na minha opinião, ele tem todo a crescer com a chegada do Rafinho, que eu vi jogar na Ferroviária, que é um jogador que joga pelas laterais, mas gosta de entrar na lateral. É um jogador que também desequilíbrios, chuta gol, e aí a bola que respaldaria o Bill vai estar aí. E o Wesley, que também deve estrear pelo Ceará. Esses dois jogadores, eu acredito que o Bill vai crescer, porque são jogadores que partem para cima, aí junto com o Felipe no meio do campo, o Richards, que também faz belíssimo partido. Eu acho que o Bill deve crescer, mas como falou o Rogério, eu acho que a cabeça dele, ou alguém meter assim uma cláusula ali, meu amigo, é o seguinte, se frescar 10% do salário, 20% pode ser que o jogador, só nessa hora que o jogador se acalma. E quando você mexe o bolso, exatamente. Então, eu acredito que o Bill nessa hora vai crescer. Concordo, Roberto? Concordo, Cristóvão, concordo aí no que você fala, que o Ceará tende a crescer
com as entradas de Wesley e Rafinha, mas enfatizo que ainda precisa contratar. É um campeonato longo, onde vão ter ausências de cartões e contusões, então tem que contratar. O Ceará precisa de um elenco mais compacto, em que jogadores cheguem para resolver e não para fazer teste. É verdade. E aí vamos falar do outro jogador que também é fundamental para o Ceará, essa largada do campeonato. Eu sei que o nosso comandante Ayrton, um abraço para ele, diz, mas é um jogador assim, relâmpago, não sei o quê, entendeu? Vagalume, que ele chama assim. Dá um... entendeu? Acende e apaga, pronto, né? Acende e apaga, exatamente. Mas eu não concordo não, tá, meu comandante? Eu acho que o Felipe, hoje, para mim, é fundamental. Eu gosto de ver assim, jogador que desequilibra. Mas eu assisto jogo assim na Europa toda. Cristiano Ronaldo faz partido, que também não faz nada, Messi a mesma coisa, e todos os grandes jogadores, entendeu? Então, eu acho que o Felipe hoje, se você prestar atenção desde o início, ele está desequilibrando. E ele que está fazendo o resultado para o Ceará. E aí, a nossa preocupação, e aí eu concordo contigo, Roberto, principalmente em termos de contratação, a gente tem que torcer que não aconteça nada com o Felipe, não. Porque o Antônio Carlos quebrou, o Barack quebrou. E aí eu pergunto, se Felipe quebrar hoje, quem está no lugar dele? Porque contra o Luverdense ele não viajou. E o Ceará foi talvez uma das piores partidas Fez dele muita do falta. ano. Então, Felipe é um jogador fundamental, essencial. Eu gosto desse jogador porque ele tem visão de jogo, ele tem um bom passe, é um cara que desequilibra, é um cara que joga. E outra coisa, ele joga 90 minutos, ele não se esconde do jogo, não. Então, e aí, eu concordo contigo, Roberto, precisa de um jogador, precisa encontrar um jogador que pelo menos, que esteja pelo menos na altura do Felipe, um jogador que também sabe jogar no meio do campo. Rogério. É o que eu disse no primeiro bloco. Precisa ter um jogador para dialogar com o Felipe. O Felipe está crescendo bastante. Ele vem mostrando uma boa evolução. Ele já mostrou que tinha categoria e está crescendo e fazendo o Ceará crescer junto com ele. Agora o time precisa de alguém para conversar com o Felipe no ataque. O Rafael Costa não está numa boa fase, como a gente já falou. Então fica Rafael Costa e Bill, e o Felipe fica praticamente sozinho para criar toda a jogada. No lance do segundo gol, ele resolveu praticamente sozinho, mas o Bill teve a categoria de botar aquela bola para dentro, porque muitos outros atacantes ali iam isolar aquela bola lá para o segundo anel superior. Mas o Felipe, eu acredito que ele tende a melhorar com o jogador para ele poder conversar ali no meio de campo, na jogada ofensiva. E aí eu pergunto para o Roberto, e se um clube da Série A levar os estou levando jogador Cristóvão. E o Ceará torcedor, tem essa experiência no passado de um time desmontado. Literalmente o Ceará foi desmontado, aquele time do campeão do Nordeste, por jogadores, por times que vieram levar seus jogadores para uma Série A. Então tem que estar preparado para isso? Tem. Ou seja, tem que ter banco, tem que ter elenco, tem que ter, na minha opinião, um jogador que diga: eu posso substituir o meu companheiro que eventualmente saia por contusão ou que venha a deixar o clube. Exatamente. Então, parabéns para o Felipe, que realmente está desequilibrando. Richardson, acho que não precisa nem de falar. O torcedor já sabe o jogo do Richardson. Jogador regular. Regular, é lá para cima, não é regular para baixo, é para cima. Jogador regular. É um essencial, fundamental no esquema do Sérgio Soares, que até confia entendeu que o Richardson ele não é o primeiro volante ali no cabeça de área. Ele tem que ser no segundo, porque ele marca muito bem e sai muito bem com a bola. Então, parabéns para o Richardson. Ricardinho, a estreia dele ontem. Não sei o que você acharam do Ricardinho. Melhor que o Zé Mário, né? Para uma estreia, tirando que Zé Mário jogando no meio de campo, para mim é um a menos, então para uma estreia, uma excelente estreia. Ótima. Bom, zagueiro, aí sempre tem, é o problema do Ceará, voltando um pouco atrás. Valder Charles, que estrear a dupla, que na realidade Charles jogou aí. Charles para mim tudo bem, banco, tudo bem. Agora não é para mim o titular absoluto. Valdo, que fez uma estreia difícil, porque não é fácil de você estrear, principalmente em casa, entendeu? Mas se sair muito bem, a gente sabe que a dupla titular é Antônio Carlos e o Sandro. O Sandro que está passando um mau momento, ninguém sabe o que está acontecendo com o Sandro, quer ir embora, vai ficar, ninguém sabe. E o futebol dele está se sentindo aí. Mas pelo menos nós temos hoje o Valdo, que pode substituir o Sandro, o Antônio Carlos e o Everton Páscoa. O que é que você acha? Precisa mais um zagueiro ou o Roberto está bem assim e vamos levar para frente? Cristóvão, a contusão do Everton Páscoa mostra que o futebol não tem espaço para o inesperado. Tem que ter jogador à altura para substituir. Na minha opinião,
Valdo estreou muito bem. Sandro, eu não sei o que é que está acontecendo, só sei que Sandro, o futebol do Sandro não está entrando em campo. Então, na minha opinião, precisa sim de contratar mais um zagueiro. No estilo Antônio Carlos, já zagueiro xerife, que diga, eu vou tomar conta desse setor da zaga. Rogério. Eu acredito em mais um zagueiro, porque como a gente está vendo agora, zagueiro é suspensão, é lesão, então tem muita rotatividade. Ainda bem que o Ceará trouxe o Valdo, porque tinha um zagueiro para fazer dupla com o Charles, porque senão acho que tinha que botar alguém da base, se é ruim estrear em casa, um zagueiro experiente, um zagueiro da base é pior ainda. João Marcos voltou ontem para jogar, no lugar do Barack está quebrado, não sei quanto tempo vai ficar fora. Eu acho que na posição do Barack, seria o João Marcos, entre aspas, porque o João Marcos também nunca foi assim, aquele primeiro cabeça de área. Mas ontem jogou, como a gente falou, a faca entre os dentes. É o jogador, Roberto, ideal para continuar o campeonato naquela posição aí, na frente da zaga. Ou então, Roberto, você vê, não, vai ter que contratar mais um volante, ou tem outro dentro do Ceará, eu não sei. Cristóvão, com todo respeito à tradição do João Marcos, que jogou, diga-se de passagem, muito bem ontem, o João, para mim, não é mais um jogador de 90 minutos. Ontem se comportou muito bem, mas não é um jogador para se depositar a responsabilidade em cima dele, pela idade que tem, pelos bons serviços já prestados. Precisa o Ceará, sim, de mais uma contratação nesse setor. Rogério. Eu sou um crítico do João Marcos, pelos últimos produções de João Marcos, mas ontem ele jogou muito bem, mas eu também concordo com o Roberto. O João Marcos não é um jogador para o Ceará se confiar para ser o principal volante do time nessa caminhada. Se ele quer subir, ele tem que trazer um volante para tomar aquela posição. Tá certo. Vamos pelas laterais. Eduardo ontem, que eu apesar que ontem até jogou bem, mas eu quero lembrar também para o torcedor, não fique chateado comigo não. O Ceará jogou contra o Brasília de Pelota. Tudo bem que estava em cima da tabela, está fazendo um belíssimo início do campeonato. Mas o Brasília de Pelota, Roberto e Rogério, eu acho que daqui para frente, aí que vão vir realmente os verdadeiros testes do Ceará. É Náutico, é Criciúma, é Bahia, é Vasco, entendeu? Aí nós vamos ver isso aqui. Então, o Eduardo, chuta gol e bola parada, é o melhor que nós temos hoje, eu acredito. Com certeza. Mas na lateral, assim, para você subir e para você defender, para mim ainda ele não me convence. Daí, Cristóvão, a necessidade de um volante que cubra o setor dele quando ele avançar. Rogério. O problema do Eduardo que eu vejo é que ele tem a impressão, você vê nele, que ele corre com o freio de mão puxado. Ele não tem velocidade. Tinha lance que dava um toque mais na frente para ele, se fosse um outro lateral, um Cametá, que eu não gosto, mas se fosse Cametá, chegava na bola. O Eduardo não consegue chegar na bola, ele não tem velocidade, que é fundamental para um lateral. Inclusive tem uma jogada ontem, não sei se você percebeu, o atacante do Brasil de Pelota, ele rodou do Eduardo e foi embora. E o Eduardo não conseguia lhe acompanhar. Então são jogadas assim que você diz, puxa vida, é um atacante brasileiro de Pelota, não é um atacante do Vasco. Eu não sei se o problema dele é físico ou se ele realmente não tem velocidade. E o Thalisson, que todo mundo também criticou ontem, fez uma belíssima partida. Nós temos que reconhecer ontem que o Thalisson foi muito bem, principalmente no apoio. Ele fez uma grande partida. É um jogador que eu acredito ser dedicado, mas eu acho que é a mesma coisa. Precisa talvez de alguém para fazer a sombra dele, para dizer, bom, se o Thalisson está machucado, pode jogar, pelo menos nós temos o outro lateral esquerdo. Eu vejo assim. E na minha opinião, Zé Mário não é esse jogador. Mas, Roberto, a gente não viu o Zé Mário jogar na lateral esquerda ainda. Ele colocou na posição errada que o meio do campo, Zé Mário é lateral esquerda. Então eu queria ver o Zé Mário na lateral esquerda, Rogério. Mas faz muito tempo que ninguém vê nem o Zé Mário jogar, porque ano passado ele não jogou. É verdade. Esse ano jogou 3 partidas, ano passado 4. Até é difícil você ver o Zé Mário jogar, seja na posição dele ou não, porque ele se contunde. Bom, ontem foi maravilhoso. O resultado maravilhoso, eu acho que o torcedor hoje está encantado. Agora, vamos ficar os pés no chão, torcedor. A gente sabe que o campeonato é muito longo, como falou o Roberto, é muitas rodadas e vai vir chumbo grosso daqui para frente. Próximo rodado, Joinville, fora de casa. O que nós podemos esperar, Roberto? Antigamente, quando o Ceará ia jogar em Santa Catarina, a gente já dizia assim, é derrota. Não conseguia nem empatar. Hoje nós já temos uma confiança, não só pelo jogo de ontem. O Ceará já ganhou do Joinville esse ano em Santa Catarina. Temos potencial, temos time para fazer um bom jogo. E lembre, torcedor alvinegro, o Ceará em 9 jogos tem 16 pontos.
Ano passado ele fez 14 pontos em 19 jogos. Foi um primeiro turno muito triste. Então, esse ano a perspectiva é totalmente diferente. Vejo sim, com bons olhos, a possibilidade de uma vitória em Santa Catarina. Rogério, confiante para esse jogo do Joinville? Tenho condição de vitória. Eu não vou dizer confiante porque eu estava super confiante contra o Luverdense. E foi aquele jogo Mas horrível se o Felipe viajar, esse já Bill muda viajar, bastante, né? aí já muda Já um pouco muda a bastante. perspectiva do jogo. Mas o Ceará tem todas as condições de vencer o Joinville lá dentro. Já venceu esse ano, tem todas as condições de vencer novamente. É verdade. E aí na volta, a gente estava conversando em off com o Roberto, na volta vai pegar o Náutico, parece, e o Oeste, desculpa, primeiro o Oeste, Depois famoso o Oeste, Náutico. depois o Náutico. Duas paradas, eu diria, difícil, apesar que o nome do Oeste, o ano passado não fazia medo para ninguém, mas esse ano não é o mesmo Oeste. Roberto, É Oeste Audax ou Oeste Diniz, né, Cristóvão? Que é um grande treinador. dois grandes testes, né? 2 testes de fogo, Oeste Náutico. Se o Ceará engatar essas 2 vitórias aqui, independente do resultado em Santa Catarina, ele se credencia realmente a uma arrancada rumo à primeira divisão. Lembrando que não podemos ficar só com a conta do chá. Precisamos de contratações. Até o ano passado o Oeste só botava medo em outro time daqui da capital, né? Mas é verdade. Mas esse ano, como você disse, só veio 4 jogadores titular para o Oeste do Audax. Mas já faz uma diferença muito grande. Até porque você está trazendo 4 jogadores que já são entrosados entre si. Então você já elimina também a questão do entrosamento, que já facilita bastante o Oeste. Ele já tinha um timezinho mediano ali, com 4 contratações já entrosadas, já tem uma elevação no nível bastante significativo. Tá certo, então vamos confiar aí nesse time aí, vamos torcer, claro que deu tudo certo. Eu acredito que um empate contra o Joinville, para mim isso já será um bom resultado. Pode ganhar? Pode, lógico. Mas vai ficar os pés no chão. Uma vitória contra o Joinville, aí eu acho que o Castelão contra o Oeste e contra o Náutico vai desabar com certeza. Então vamos torcer que deu tudo certo e engrenar, como você disse, rumo à Série A. Vamos aguardar, aí, Roberto, vai ficar pelo chão. Cedo ainda. É muito cedo, é muita coisa cedo. que vai acontecer, mas é muito bom de ter pegado esses 16 pontos logo no início e não ficar no sofrimento como o ano passado, porque nessa altura, o ano passado, o Ceará já estava em 19º colocação, se a gente se lembra. Graças a Deus, esse ano é bem diferente. Torcida Alvinegro, Roberto, suas considerações final, está chegando no final do programa. Torcedor alvinegro, na calma, vamos acreditar, mas vamos cobrar de forma ordeira que venham as contratações que o Ceará ainda está precisando. Competição longa, não podemos ficar dependendo de A, B ou C. Temos que ter no banco, temos que ter no elenco jogadores que digam que estão prontos a entrar e resolver, como foi o caso da estreia ontem do zagueiro Valdo. E queria, Cristóvão, parabenizar a postura do Sérgio Soares. Ontem, para mim, ele foi aquele Sérgio Soares que eu vi em 2013. Porque aquele lá do jogo, em Lucas do Rio Verde, não me agradou, principalmente com a escalação do Diamante Negro. Rogério, obrigado. Suas considerações. Só mandar um alô para o Ayrton Martins, para o Nilo, que não estão nesse programa hoje, mas no próximo estarão. Aí ficou doente com a seleção brasileira. Eu estou sabendo disso. Ainda não se recuperou da sua seleção brasileira. E parece, Cristóvão, abraço. que a turma lá no grupo está querendo tomar umas aulas de francês, viu? Então você Eu tô prepare-se sabendo aí aqui, para fazer a curso. cobrança, viu? Porque E só finalizar, mandar um alô lá para Beberibe, o Alderi, torcedor ardoroso do Ceará. Abraço, Alderi. Lembrando também que estou todos os domingos aí o programa Bola e Nós com meu querido Hilton Oliveira Júnior. Um grande abraço para ele lá na Rádio Cidade às 14 horas, depois do programa do meu querido Roberto aqui. E então vamos torcer aí. Muito obrigado pela audiência. O comandante vai voltar na próxima semana, com certeza. Obrigado, torcedor. E vamos ser confiantes, como disse Roberto, pé no chão. E vamos continuar a cobrar as contratações, que o Ceará não pode ficar somente com esse elenco que está aqui hoje. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência. Fui.